coisa mudou nas últimas décadas e hoje viver com HIV e ter qualidade de vida se tornou uma realidade. Atualmente, 40 milhões de pessoas em todo o mundo convivem com esse vírus, que já foi uma sentença de morte, mas hoje não mais. As vésperas do Dia Mundial da AIDS, data em que pessoas em todo o mundo mostram apoio aos que vivem com HIV e lembram quem perdeu a vida por doenças relacionadas à AIDS. Opinião vai discutir e entender a situação atual no Brasil e no mundo. Como os medicamentos têm permitido que muitos sequer desenvolvam a doença e tenham índices indetectáveis do vírus. O acesso ao tratamento é gratuito no Brasil, mas o que acontece no restante do mundo? E os jovens, por não terem visto o que muitos de nós vimos, pessoas adoecendo e morrendo de doenças relacionadas à AIDS, têm relaxado na prevenção? Bom, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo hoje o infectologista e professor da Universidade Federal de São Paulo, Ricardo Dias, e o ativista e escritor Beto Volpi, que descobriu que tinha HIV em 1989, ou seja, há 35 anos. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui no Opinião. Ricardo, queria começar com você, Eu queria que você desse um panorama. Em que pé nós estamos, em relação ao que a medicina sabe hoje sobre HIV, E também o que pode ser oferecido a quem descobre ter o vírus. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. A gente está evoluindo, essa evolução é uma coisa boa. O HIV é um filme que a gente viu de trás para frente. A gente viu primeiro o final do filme, que era a AIDS em pessoas morrendo com uma profunda diminuição da imunidade, desenvolvendo infecção, câncer, e aos poucos a gente começou a ter medicamentos que pudessem fazer com que a gente chegasse no que é hoje, uma doença controlável. É muito interessante porque, no começo, a expectativa de vida da pessoa com HIV era muito baixa. A gente não tinha o que fazer, A gente era espectador da catástrofe. E hoje em dia, as pessoas que se tratam e mantêm esses níveis indetectáveis do vírus, a gente chama de carga viral, e recuperam a imunidade, que é o que a gente espera no tratamento, elas vivem mais do que as pessoas que não têm HIV. Você sabe que a gente sempre se perguntou se existe alguma verdade absoluta na medicina, e o consenso é que não existe uma verdade absoluta. Você sabe o que acontece? As pessoas que tratam o HIV, além delas viverem melhor e viverem mais, elas não transmitem o vírus. A carga Chegamos viral, nesse estágio. E isso é uma verdade absoluta da medicina, a única que eu conheço. A carga viral indetectável é não transmissível. Isso é um valor agregado do tratamento. As pessoas não se tratam para protegerem as pessoas que têm relação sexual com elas ou qualquer tipo de transmissão que possa ser possível. Mas o tratamento chegou nesse momento, que essa pessoa que tem, então, a carga viral indetectável, ela pode fazer sexo com seu parceiro sem proteção, no caso, essa barreira que é a camisinha, e não transmitir, algo que era impensável. É o tratamento como prevenção. Você trata as pessoas, elas obtêm todos os benefícios do tratamento e ainda previnem a transmissão do HIV. Isso é um dos avanços, é um dos conhecimentos que a gente tem e que é muito libertador, para a maior parte das pessoas. Beto, você contou pra gente, na hora que a vinheta do programa estava rodando, que você já tem mais tempo vivendo com HIV do que sem HIV. E você já viu de tudo nesses 35 anos, Como é que foi receber essa notícia de que você tinha o HIV e esse momento que você vive hoje em tratamento e bem? Pois é, em 89, o último lugar que qualquer pessoa gostaria de estar é no Centro de Referência em AIDS de Santos, que era, na época, considerada a capital mundial da AIDS. Eu fui lá, fiz o exame e deu reagente. Contar para a minha família foi a pior parte, foi bastante pesado, mas ali eu tive a confirmação de que minha família é tudo de bom, porque eu recebi apoio integral da minha família. Mas não tinha o que fazer, Porque naquela época você já morreu, é só favas contadas, daqui a pouco você está indo. E você tinha essa sombra pairando, vou Sim, morrer. era o espectro, aquela dama de alfange e tudo, eu estava ali sempre do meu lado. Só que aí, em julho de 90, o Cazuza morreu.
Que teve acesso a muitas coisas que cara não teve se acesso tinha. a tudo e foi o que euzinho aqui em São Vicente, ainda mais porque naquela época era consenso da medicina que qualquer tratamento só sairia no século XXI, né? Eu fiz as continhas, falei, vamos abreviar isso, e cometi o meu grande erro nessa história toda, né? Eu desenvolvi minha dependência em cocaína, cheguei a um ponto que, acho que mais do que eu cheguei só na Cracolândia mesmo. E com isso, por um lado, tinha o HIV me comendo de um lado e a dependência química do outro, né? Então, minha imunidade em 96 chegou a 6, né? Que é praticamente 0. Aí eu comecei a desenvolver as oportunistas, né? E essas foram as minhas únicas intercorrências por causa do HIV. Depois você foi entrando em protocolos de pesquisa? Não, Como é que foi? O medicamento foi descoberto em 95 e em 96 já começou a ser disponibilizado. Os a coquetéis? empresa onde eu trabalhava, ela importava o coquetel. Então ali já começou a levantar a minha imunidade e tudo. E hoje você vive com níveis indetectáveis de Eu HIV? estou indetectável há quase 9 anos. Caramba. Já posso transar sem camisinha? Não, nada disso, né? Mas sim, a medicina diz que sim. Pode ser. Mas hoje minha saúde é maravilhosa. O problema que eu tenho são as doenças relacionadas à idade, porque o envelhecimento precoce também é uma realidade entre pessoas vivendo com HIV, né? Então, o meu organismo, baseado em algumas pesquisas, ele tem aproximadamente 80 anos. Doutor, as pessoas que começam o tratamento antes de ter essas infecções oportunistas como ele teve, conseguem driblar esses efeitos? A gente tem que descobrir o status nosso com relação ao vírus, se a gente tem ou não o HIV, o mais precocemente possível, para poder tratar o mais precocemente possível e poder mitigar todos esses processos que a gente tem de inflamação que pode fazer com que a pessoa envelheça muito rapidamente. O vírus causa inflamação, a gente descobriu isso daí. O HIV virou uma doença inflamatória crônica na presença do coquetel. Você toma os medicamentos e ainda continua tendo um pouquinho de inflamação. Sem os medicamentos, a inflamação é muito maior. E é uma inflamação que envelhece as pessoas. O americano chama isso de inflammaging, inflamação ruim, que vai envelhecer as pessoas. Então, a ideia é não inflamar. A ideia é diminuir esse processo inflamatório que é causado pela multiplicação do vírus. E adivinha, a gente acaba com a multiplicação de vírus com o medicamento no coquetel. Uma observação rapidinha. Você sabe quantos HIVzinhos nascem no corpo de uma pessoa que não esteja fazendo tratamento? Não. 8 bilhões ao dia. 10 bilhões. 10 bilhões ao dia. É muita coisa. É mais que a população humana na Terra. Beto, e como é que é a tua rotina? Você toma medicamentos diariamente? Diariamente. Eu acordo, café, manteiga, leite, pão, coquetel, é tudo no mesmo bojo. Eu tomo Como as pessoas naturalmente. que têm doenças O pessoal crônicas, fala, né? Essa droga de remédio. Droga não, meu amor. Ele é abençoado. Mas as pessoas que têm hipertensão, que têm diabetes tipo 1, tipo 2, elas tomam remédios diariamente. Sim. Então, passamos a uma cronificação da doença, doutor, é isso? É um pouquinho mais complexo, porque tomar medicamentos diariamente tem algumas barreiras, né? E uma das barreiras que existem em algumas doenças, HIV, psiquiatria, é justamente o estigma do tratamento. É como se o coquetel trouxesse o HIV, mas não é. É o HIV que traz o coquetel. Então, muitas pessoas relutam em tomar o medicamento, muitas pessoas têm dificuldade de tomar o medicamento da forma correta por preconceito. Então, não é exatamente como tomar um remédio para pressão, tomar um remédio para diabetes. Teria a mesma função, mas ele vem com uma certa resistência. Para algumas pessoas isso tem um peso. E isso que o Beto falou é uma coisa muito importante, porque a gente tem um exército ruim dentro da gente nos atacando, que é o vírus. Mas existe um exército bom. E o exército bom está fora, que é o medicamento. E ele só vai funcionar se ele entrar nas pessoas. E as pessoas, às vezes, demoram para entender isso daí.
né? Como é que foi para você, Beto? Para você, como você passou por todas essas etapas, o medicamento veio como... Eu rezava por um medicamento. Então você vê ele com esses olhos Eu positivos. vejo com um olhar maravilhoso. É uma bênção ter esse coquetel, assim como todos os outros tratamentos que eu tive. Eu tive 2 cânceres, eu tive 27 cirurgias, já fiz há 2 semanas a minha 27ª cirurgia, que hoje em dia a cirurgia para mim é como um curativo. Vou lá tomar uma anestesia, já volto. Mas que bom que elas existem, né, para tratar. Sim, tudo que vem da ciência é maravilhoso. Infelizmente, a gente está vivendo uma época da contra-informação. 120 anos depois da revolta da vacina de Oswaldo Cruz, nós tivemos outra revolta da vacina agora. Quer dizer, Durante a pandemia, né? É complicado. A gente achava que o futuro seria maravilhoso, né? O conhecimento, tudo. Só que ele está trazendo de reboque um anticonhecimento muito grande. Isso é muito preocupante. Doutor Ricardo, se fala em cura, se busca a cura, como é que estão as pesquisas? Se a gente quiser um dia viver num mundo sem AIDS e sem HIV, a gente vai ter que impedir a transmissão, fazer prevenção. Tratando, a gente consegue prevenir. A gente vai ter que garantir que nenhuma criança nasça com HIV e a gente vai ter que ter cura. Só assim a gente vai viver num mundo sem HIV. Então, o mundo inteiro pesquisa a cura, que é uma coisa possível. A gente já curou pessoas. A gente já sabe que as pessoas podem ser curadas, porque nenhuma parte do nosso corpo que é definitiva é infectada pelo vírus. Só aquelas partes que a gente pode trocar. E aí, a gente provou esse conceito curando as pessoas com transplante de medula, que é uma coisa que não foi feita para curar as pessoas, mas teve esse valor agregado. Mas teve uma coisa muito legal. As pessoas que se curaram, né, possivelmente 7 pessoas agora, elas são muito diversas. A gente conseguiu curar homem, mulher, gente velha, gente nova, gente com vírus muito resistente, gente com doença muito avançada. Então, a gente consegue curar as pessoas, não importa o status que elas estejam. E agora o que a gente tem que fazer é continuar pesquisando para ter um acesso grande dessas estratégias de cura e que o medicamento não seja pior do que a doença na hora que a gente fala de cura. Depois do intervalo, as redes sociais têm prestado um importante serviço quando se pensa na disseminação de informações de qualidade sobre o HIV. A gente vai conversar com o Lucas Raniel, ele vive com o HIV e produz conteúdo sobre o assunto para mais de 100 mil seguidores. Ele fala sobre sua rotina e também sobre respeito. A gente volta já. Estamos de volta com opinião com a gente, o infectologista e professor da Universidade Federal de São Paulo, Ricardo Dias, e o ativista e escritor Beto Volpi, que descobriu ter HIV em 89, ou seja, há 35 anos, e está aqui com a gente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, metade das infecções por HIV no mundo acontece em jovens entre 10 e 24 anos. Para falar com esse público sobre AIDS e sexo seguro, o caminho óbvio passa pelas redes sociais. Há 8 anos, o Lucas Raniel, que vive com HIV desde 2013, publicou o primeiro vídeo falando sobre a vida dele com HIV. Hoje, o Lucas tem mais de 100 mil seguidores e faz um trabalho efetivo sobre prevenção e tratamentos, mas também sobre preconceito e inclusão. Vamos assistir. Eu venho com a informação muito digerida, né? Porque é uma informação médica que, na maioria das vezes, as pessoas acabam não entendendo muito bem. E aí eu trago isso muito facilitado, numa linguagem popular, para as pessoas entenderem e talvez até inserirem na vida delas e compartilharem com outras pessoas. Meu trabalho na rede social ele vem muito desse lugar do ativismo mesmo. Depois de tantos avanços na ciência, eu ainda sinto que a comunicação não avançou. A gente tem que estar falando sempre que o estigma atrapalha a vida das pessoas que vivem com HIV, porque as pessoas começam a se fechar, começam a se retrair, têm vergonha de viver com HIV, têm medo de falar que vive com HIV. Então, sempre quando a gente vai se referir ao HIV, a gente tenta sempre
trazer a vida em primeiro plano. Por isso que eu falo que eu vivo com HIV. Nós vivemos com HIV. A gente precisa estar enfatizando sempre que quem vive com HIV consegue viver bem. Óbvio que a gente tem diversos recortes. Quem vive com HIV e é hétero, cisgênero e branco, não tem a mesma vivência que quem vive com HIV e é transexual ou travesti e mora na periferia e é preto ou preta. Eu não uso, por exemplo, termos como luta contra o HIV, combate à AIDS, vamos derrubar, vamos derrotar a AIDS. Porque quanto mais bélica essa comunicação mais violenta ela se torna para a gente que vive com HIV. Porque às vezes eu recebo mensagens de pessoas que descobriram que vivem com HIV, mas não sabem como iniciar o tratamento, porque não moram sozinhas, porque tem medo de ir no posto de saúde e alguém descobrir e espalhar essa notícia. Então eu acho que o preconceito ainda atinge muitas pessoas que vivem com HIV. Acho muito importante esse trabalho nas redes sociais, né, Beto? Ele tem acesso a fazer isso pela internet, uma coisa que você fazia no mundo analógico ainda. Sim, sim. Inclusive, o Beto tem um livro aqui, depois a gente mostra, que é Morte e Vida Positiva, né? Também falando da sua luta, né? Mas eu queria pegar esse recorte que ele trouxe pra gente, o Lucas, para falar exatamente disso. Uma coisa é você viver com HIV e morar em grandes centros e ter acesso, outra coisa é você morar em lugares que muitas vezes não tem um infectologista até para te atender, né, Beto? Você fala com essas pessoas? Você tem contato com essas pessoas? Sim, tenho. E apesar de não ter atuação tão vibrante quanto o Lucas nas mídias sociais, tudo, tem lugares. Eu estive recentemente no sertão de Alagoas, na zona da Mata de Alagoas, e, meu Deus do céu, a população da cidade diminuiu 3 mil pessoas do último censo, por causa do desemprego. Então, você imagina como que é a questão de atendimento médico, como que é... né, eles têm que ir para outros centros, procurar um médico. A gente fala que o Brasil tem um serviço de excelência, né? Mas tem bolsões de pobreza e de falta de informação no país que prejudicam muito isso. Para isso, as redes sociais são maravilhosas. Elas é um ponto que a gente bate faz muito tempo no ativismo, é que tem que se apropriar das novas ferramentas. É que nem professor tem que se apropriar das novas ferramentas, senão dança. Para chegar né? em todo mundo, e né? vamos lembrar também que, além do HIV, tem a tuberculose. Muito das mortes por conta de pessoas com HIV são por conta da tuberculose. Veja bem, é uma doença que tem o quê? 5 mil anos, 6 mil anos que existe a tuberculose e até agora está aí. É a segunda causa mortes em muitas populações do Brasil. Doutor Ricardo, o Lucas faz vários vídeos, eu já vi outros influenciadores também falando sobre a PrEP, né? Que são esses medicamentos que servem como profilaxia, né? Pré-exposição. Muitas vezes são casais que um deles vive com HIV, a outra pessoa toma essa PrEP para evitar essa exposição ao vírus, né? Como é que funciona isso? São todos os casais que têm acesso a isso? O SUS fornece esse medicamento? Como é que ele funciona, já que ele não é uma vacina, né? Como é que ele funciona no nosso corpo? Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é a PrEP. A prevenção da transmissão do HIV é uma história interessante. A gente aprendeu muito com isso daí, porque ela é bem diferente. Primeiro, a gente aprendeu o que não funciona. O que não funcionou no mundo inteiro era o que parecia mais óbvio, que é a gente tentar mudar o comportamento das pessoas. De que forma? Use preservativo, faça sexo seguro. Isso não funciona. Não? Isso não funcionou em lugar nenhum do mundo. E aí, a gente inventou o que a gente chama de estratégia biomédica para prevenção. Na hora que você trata uma pessoa e ela não transmite, isso é uma estratégia biomédica. A PrEP e a PEP são estratégias biomédicas para prevenção. A PrEP é profilaxia pré-exposição e a PEP é pós-exposição. E funciona como prevenção de gravidez, como pílula anticoncepcional. Se você tem sexo desprotegido e pode ficar grávida, você toma a pílula no dia seguinte ou você toma o mês inteiro? Exatamente. Quando você toma a pílula do dia seguinte e não engravida, você está fazendo a mesma coisa com o HIV na hora que você faz a profilaxia pós-exposição, a PEP. Você toma o medicamento depois de estar exposto e não pega o HIV. A mesma coisa acontece com a pílula anticoncepcional, que você usa todos os dias para não engravidar. Você usa uma parte do coquetel, nunca o coquetel inteiro, uma parte, todos os dias e não pega o HIV. E as pessoas que têm, por exemplo, um parceiro fixo, esse parceiro toma a PrEP continuamente? Se a pessoa tem um parceiro fixo
essa relação é uma relação supostamente monogâmica, ela nem precisaria, porque o parceiro pode tomar o medicamento do coquetel e ficar com a carga viral indetectável e não transmitir. Ah, entendi. Então, a pessoa que toma é aquela que está engajada em exposição de mais risco. E o que foi mais interessante, em todos os lugares do mundo em que começamos a fazer PrEP, onde a PrEP entrou, diminuiu a transmissão do HIV, diminuiu barbaramente a quantidade de novos casos. A gente chama isso de incidência. Aconteceu em São Francisco, aconteceu na Califórnia, aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos, aconteceu em Londres, aconteceu na Nova Gales do Sul e aconteceu na cidade de São Paulo. E na cidade de São Paulo a gente teve outro aprendizado. A PrEP não é democrática. Não? Ela diminuiu a incidência de HIV entre homens brancos. Que tem mais acesso? Que tem mais acesso, mais informação, um nível sociocultural talvez um pouquinho maior, e ela não diminuiu a incidência do HIV entre homens pretos, que são as pessoas mais vulneráveis nesse sentido. Que também têm o mesmo direito, ou Tem seja, o se mesmo eles estão direito. nos assistindo, é bom que eles saibam que todos têm o direito, então, a buscar o SUS por esse medicamento. Exatamente, ele está disponível e a gente tem acesso a esse medicamento. E acesso é uma palavra mágica e central para o governo que lida com HIV e AIDS, que é uma coisa muito bonita. Você imagina que todo mundo, agora o meio copo cheio daquilo que o Beto estava falando, todo mundo no Brasil tem acesso ao tratamento do coquetel. O acesso nos Estados Unidos é menos do que 50%. Então, a nação mais rica do mundo não tem um acesso como tem no Brasil. Todo mundo aqui pode ter acesso aos testes de laboratório, que às vezes são bem complexos, pode ter acesso ao coquetel e pode ter acesso à PrEP para prevenir, que é a única coisa que de fato funcionou para prevenir a transmissão do HIV no mundo inteiro na hora que a gente mede. Beto, como é que você vê isso? Você disse para a gente no bloco anterior que você é indetectável, ou seja, você pode fazer sexo sem camisinha, se for o caso. Você já usou PrEP, já teve parceiros que usaram, como é que você vê? Não fiz a PrEP, mas conheço muita gente que faz. Então, é extremamente válido, é o que eu já falei, a ciência é o caminho. E você vê essas pessoas que você conhece que usam PrEP sofrer algum tipo de estigma porque usa PrEP? Porque tem essa coisa, né? Posso fazer sexo desprotegido e muitas vezes as pessoas olham isso com maus olhos. Ou com maus olhos. Mas não, tem que usar mesmo, tem que fazer uso. Eu acho barato, depois falam mal do SUS, né? O SUS é uma maravilha. Que outro sistema de saúde que fornece o que o SUS faz, né? Então, tem que usar mesmo, tem que fazer e a gente encoraja o máximo possível. Doutor Ricardo, às vezes tem essa coisa, mas a pessoa vai tomar PrEP, vai fazer sexo desprotegido, né? As pessoas julgam, né, o comportamento sexual dos outros, né? Como é que o senhor vê essa questão? Existem muitas barreiras para a gente fazer com que as pessoas usem PrEP. Uma das barreiras é justamente preconceito, né? E a gente percebe que nas próprias pessoas, nos próprios profissionais que dispensam a PrEP, que dão para as pessoas profissionais a PrEP, de saúde. os profissionais de saúde. A gente tem uma certa resistência e um certo preconceito. E julgamento, né? Isso é um julgamento da vida sexual dos outros. O que acontece é que as pessoas que usam PrEP, elas têm uma vantagem muito grande porque elas acabam tendo um sexo mais tranquilo. Elas se liberam mais. Elas podem usar menos preservativo. E com isso, elas podem adquirir mais infecções sexualmente transmissíveis. Porque existem outras doenças que podem ser transmitidas sexualmente, hepatite C, a sífilis. Sífilis, gonorreia, clamídia, um monte de infecções, quase todas elas são curáveis. Então, o fato de você ter um risco maior de adquirir uma infecção sexualmente transmissível porque está tomando PrEP, nunca deveria ser um impedimento para você usar PrEP, ou para você divulgar, ou para você fazer com que isso fosse estimulado. Ou para um profissional de saúde julgar o seu comportamento. Porque a prevenção é muito importante naquele objetivo nosso de viver num mundo sem AIDS no futuro. E o que funcionou para a prevenção de forma maravilhosa foi PrEP. Você imagina que agora a gente tem um estudo na África que usa uma injeção a cada 6 meses nas mulheres
para fazer com que essas mulheres não adquirem o HIV. Porque se ela adquirir o HIV, sabe o que acontece? Ela pode transmitir o HIV para a criança. A proteção foi de 100%. Na África, tomar uma injeção a cada 6 meses, como profilaxia pré-exposição para a PrEP, preveniu 100% dessas mulheres. Normalmente, a prevenção pela PrEP não é 100%, é quase 100%. Quando a gente toma os comprimidos, não é 100% como é no carga viral indetectável, não transmissível, na hora que você toma um coquetel. Mas é o melhor que a gente tem e é quase 100%. Mas nessas mulheres foi 100% com essas injeções. Então você imagina que na hora que você pega... Mais da metade das pessoas vivendo com HIV no mundo são mulheres. E você imagina que são elas que fazem com que você coloque uma criança vivendo com HIV. Então é fundamental que a gente use isso também como profilaxia indireta para as crianças, na hora que você faz isso para as mulheres. E como ferramenta para atingir, então, esse mundo sem HIV, né? É. Bom, eu queria agradecer a presença do infectologista e professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, Ricardo Dias, e o ativista e escritor Beto Volpi. Foi um prazer recebê-los aqui. E um agradecimento especial a você do outro lado da tela que acompanhou aqui com a gente. Se quiser rever o programa, vá ao YouTube Jornalismo TV Cultura ou baixe o aplicativo Cultura Play. Obrigada pela companhia. Até a semana que vem. Tchau.